Uniclac. Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando sequência àquela bateria de exercícios exclusivos para você que vai prestar aí, está estudando para concorrer às carreiras bancárias, né? Assuntos exclusivos de matemática. E agora na nossa aula 11, galera. O que nós vamos falar nesta aula, professor? Logaritmos. Mas se você ainda não assistiu às aulas anteriores, dê uma pausa no vídeo, volte, retorne, assista lá. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá. Logaritmos. Que parada é essa, professor? Então, na aula de hoje, nós preparamos aí, vamos dar a definição de logaritmos, a condição de existência de um logaritmo, vamos falar sobre as propriedades e equações logarítmicas e, como de praxe, resolver aí alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores. Beleza? Dando início ao princípio do começo da nossa aula, vamos lá, logaritmos. Definição, gente. O que é um logaritmo, professor? Logaritmo, ele é o inverso da equação exponencial. Adição, inverso da subtração. Oposto, contrário, né? Multiplicação, da divisão. Potenciação, da radiciação. A equação exponencial é o logaritmo. Então, são funções inversas, tá? Então, na equação exponencial, eu tinha lá uma base elevada a um expoente que me dava um resultado, tá? O logaritmo vai ser o seguinte. O logaritmo é o nome que se dá ao expoente que se deve elevar uma base para que ela seja igual a um determinado valor, que nesse caso é chamado de logaritmando, ok? Então, olha só, para vocês entenderem melhor como é uma ação inversa. Simbolicamente, nós vamos usar a palavra log, tá? Para dizer que é logaritmo. Então, como que eu faço a leitura? Log de b na base a é igual a x, tá? Então, o logaritmo, que é o x, é o expoente ao qual eu devo elevar a base, que nesse caso aqui é a, para que ela seja igual ao logaritmando, que nesse caso aqui é b, tá? Então, de uma forma representativa, eu tenho assim, log de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x for igual a b. Então, para nós determinarmos o logaritmo, nós precisamos, na verdade, encontrar um expoente ao qual eu devo elevar a base para que ela seja igual ao logaritmando. Então, a definição de logaritmo me diz como eu devo proceder. Observem que eu saí de uma situação de logaritmo para uma situação de exponencial. Por isso, você precisa entender muito bem a nossa aula 10, que foi sobre equação exponencial. Se você ainda tem alguma dúvida, assista ela novamente, porque vai ser muito importante para nós resolvermos logaritmo, termos conhecimento de equação exponencial. A partir do momento que eu aplico o conceito de logaritmo, a resolução é uma equação exponencial. Beleza? Então, vamos lá. Conhecendo um logaritmo. Então, eu tenho aqui log de b na base a igual a x. É bem assim que se faz a leitura. Log de logaritmo de b na base a igual a x. O log aí é o símbolo, né, que nós usamos como referência, tá? Abreviada do logaritmo. O a, que é o valor que está aqui embaixo, ele é chamado de base do logaritmo, tá? Base. Quero falar a respeito disso. Quando essa base não for indicada, quer dizer que ela vale 10. Vou repetir. Quando a base não for indicada, eu considero sempre 10. É a mesma coisa que na raiz. Lembram da raiz? Quando a raiz ela é quadrada, ou seja, índice 2, eu não preciso mostrar, mas considera-se 2. Tá? Quando não mostrado é 2, na raiz. O expoente de uma potência, quando não indicado, considera 1.
Tá? E são regras. O logaritmo, quando não indicado a sua base, considera-se 10. Tá? Então, na radiciação, o índice da raiz, quando não indicado, vale 2. Na potenciação, quando o expoente não é indicado, vale 1. E no logaritmo, quando a base não for indicada, vale 10. Tranquilo? Então, essas são as regras. Beleza, professor. Vamos lá. Então, eu já sei que quando não mostrar, é 10. O B é o logaritmando. Professor, esse também pode ficar sem mostrar? Não, gente. Esse aí sempre tem que ser indicado. Tá? Então, é o resultado da nossa potência. Porque eu tenho uma base elevada a um expoente que tem que dar um resultado. Esse resultado que tem que dar é o que nós chamamos de logaritmando. Tá? E o x, que é o logaritmo, que é exatamente esse expoente ao qual eu vou elevar a base. Beleza? Então, está aqui o nome de cada um deles. Professor, eu tenho que guardar A, B? Não, gente. Eu representei aqui por A, B, mas pode ser qualquer valor, pode ser até letras diferentes. Tá? Condição de existência. O que é condição de existência? Condição, condicionado. É algo que, para ocorrer, depende de uma certa determinação, de uma situação que tem que ser ponderada e respeitada. Ok? Então, a condição para que um logaritmo exista, isso quer dizer, professor, que nem sempre é possível resolver um logaritmo? Yes, galera, isso mesmo. Nem sempre será possível encontrar uma resposta para um logaritmo. Só será possível se obedecer à condição de existência. E a condição de existência diz o seguinte, B, lembram quem é B no nosso exemplo? O logaritmando, galera. Esse logaritmando ele precisa ser maior que 0. Maior que 0 quer dizer que ele não pode ser negativo. Tá? Ele pode ser 0,1, 0,2, 0,3, pode ser qualquer número decimal. Só não pode ser 0, tá? E nem pode ser menor que 0. Tá? Se ele tem que ser maior que 0, então ele tem que ser positivo, sempre. Tá? A base, que é o A, ela tem que, além de ser maior que 0, ou seja, ela não pode ser negativa também, ela tem que ser diferente de 1. Professor, por que diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 50 é 1. 1 elevado a 1000 é 1. Então, 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, eu não posso ter na base do meu logaritmo o número 1, porque eu nunca conseguirei solucionar essa equação. Beleza? Bom, sendo assim, ele pode ser um número decimal, fracionário, entre 0 e 1, e pode ser maior que 1, menos 1. Tranquilo. Respeitado isso, vamos para alguns exemplos. Olha só. Log de 16 na base 2 igual a x. Como que eu resolvo esse tipo de equação, professor? Aplicando a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando, galera. Repete comigo. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Quem é a minha base aqui, professor? O 2. Quem é o logaritmo? O x. Quem é o logaritmando? 16. Então, ó, base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a x é igual a 16. Esse é o conceito de logaritmo. Daqui para frente, galera, equação exponencial. Ó, bom, 16 é 2 elevado a 4. Então, elimina a base, conclusão, x igual a 4. Pronto, fechou, determinei o valor de x. Viram que logaritmo é só a definição inicial, depois eu caio numa equação exponencial? Uma outra situação, ó. Log de 49 na base x é igual a 2. E agora, eu preciso achar o valor de x. Definição. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. X elevado a 2 é igual a 49. Como que eu resolvo isso? Tirando uma raiz, né? Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, porque é x ao quadrado. Ok? Lembram? Mais ou menos, porque é do segundo grau.
tá? Então, raiz quadrada de 49 é 7, mais ou menos 7. Mas espera aí, professor, qual é a resposta? O 7 ou o menos 7? Veja bem, vamos para a condição de existência. Na condição de existência diz que a base, por que a base? Porque o x está na base, ó. A base tem que ser positiva. Então, o menos 7 não nos interessa. Então, a resposta vai ser só mais 7. Tá? Por quê? Porque a base não pode ser negativa. Tranquilo? Beleza. Olha só a importância de nós conhecermos a condição de existência. Porque nem sempre a resposta que eu encontro, ela pode ser admitida como verdadeira. Ou seja, em outras palavras, tem que satisfazer a condição de existência. Beleza, professor, vamos para frente. Propriedades dos logaritmos, galera. Bom, nós temos 3 propriedades que você tem que saber de cor e salteado na ponta da língua, galera. Primeira propriedade, propriedade da multiplicação ou propriedade do produto. Olha aqui, eu tenho log de A vezes B. Eu tenho uma multiplicação. Quando o meu logaritmando, que aqui A vezes B está no logaritmando, qual é a minha base aqui? Não foi indicada, então é 10. Tá? Quando eu tenho um logaritmando, no logaritmando uma multiplicação, eu posso separar com soma. Ou seja, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B. Tá ligado? Então, soma. Se eu tenho uma divisão, logaritmo do quociente. Então, no logaritmando existe uma divisão. Ao invés de somar, eu subtraio. Log de A menos log de B. Então, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Logaritmo do quociente, da divisão, logaritmo da diferença. Beleza? Pessoal, toda propriedade é via de mão dupla, ok? Se ela vale da direita para a esquerda, então ela vale da esquerda para a direita, beleza? Vale da direita para a esquerda, vale da esquerda para a direita. É via de mão dupla. Se não ocorrer isso, então não é uma propriedade, tá? O que eu quero dizer? Que se você tiver uma multiplicação, você pode transformar numa soma, e se você tiver uma soma, você pode transformar numa multiplicação. Professor, o que fazer? Como que eu sei o que eu devo fazer? Cada caso é um caso. Então, o importante agora é que você saiba que, se houver necessidade de uma transformação, você pode fazer isso. Agora, somente o exercício é que vai destacar, deixar claro se é ou não conveniente fazer tais transformações. Mas o importante é que você saiba que você pode fazer, tá? Então, vamos lá. Logaritmo da potência. Então, quando eu tenho log de A elevado a N, eu tenho no logaritmando uma potência. A regra diz o seguinte: nós pegamos o expoente dessa potência, trazemos ela para frente, multiplicando o logaritmo. É o que nós chamamos aqui de peteleco. Sabe aquele peteleco que você dá na orelha do indivíduo, assim, dá assim na orelha, dói pra caramba, né? Nós vamos dar um peteleco nesse N e ele vai vir aqui para frente. Então, ele vai ficar assim, ó. N vezes log de A. Olha só, eu tirei o N que estava no expoente, trouxe para frente, multiplicando o logaritmo. Então, ele sai do expoente e vem para frente. Professor, então, se eu tiver um número que está multiplicando um logaritmo, eu posso também elevar ele no expoente do logaritmando? Pode. Você pode tirar ele da frente e jogar ele no expoente. É o que eu disse. A propriedade é via de mão dupla. Beleza, conhecido as propriedades, vamos falar das equações, porque a gente precisa, para resolver a equação, aplicar as propriedades. O que é uma equação logarítmica, galera? Olha só, o objetivo de qualquer equação logarítmica é estabelecer de maneira lógica uma igualdade entre os elementos de um logaritmo. Igualdade esta obtida por meio de comparação e associação de elementos correspondentes. Vamos traduzir isso. Galera, em outras palavras, esse conceito diz que uma igualdade só é estabelecida se os elementos correspondentes forem semelhantes, iguais, congruentes. Ok?
ok? Beleza? Então, se eu tenho o logaritmo de um lado igual a outro logaritmo, para que isso seja verdadeiro, os elementos correspondentes têm que serem iguais. O que são elementos correspondentes? Base de um, base do outro. Logaritmando de um, logaritmando do outro. Tá ligado? Beleza? Então, isso tem que acontecer. Vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui log de 5x menos 8 na base 4 igual a log de 3x mais 38 na base 4. É uma equação logarítmica? Sim. O que é uma equação logarítmica? É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que contém uma variável e, nesse caso, como é logarítmica, vai ter que apresentar a simbologia log. Beleza? Eu tenho aqui uma igualdade, galera. De um lado eu tenho log de 5x menos 8 na base 4. Do outro, 3x mais 38 na base 4. Veja bem, se isso aqui é igual, então os elementos correspondentes têm que serem iguais. Ó, professor, a base tranquilo, ó, 4, 4. Beleza. Então, para que seja verdadeiro, o logaritmando também tem que ser igual, ó. Ou seja, 5x menos 8 tem que ser igual a 3x mais 38. Aí, o que tem x vem para um lado, troca de lado, troca o sinal. O que não tem x vai para o outro, trocou de lado, troca o sinal. Então, 3 vem menos 3, menos 8 vai mais 8. 5 tira 3 é 2, 38 mais 8 são 46. E 46 dividido por 2, x igual a 23. Pronto, fechou, professor. Qual deve ser o valor de x para que isso seja verdadeiro? X tem que ser igual a 23. Beleza, professor? Compreendendo, galera? Então, numa equação logarítmica, eu tenho que ter o mesmo símbolo de ambos os lados, de log, com as mesmas bases ou mesmos logaritmandos. Ok? Beleza, vamos para mais um exemplo. Resolva em R a equação a seguir. Eu tenho aqui log de x menos 3 na base 2, mais log de x mais 3 na base 2 igual a 4. Professor, e agora? Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Olha só, aqui é um log, correto? Aqui é outro log. A base desse primeiro log é 2. A base desse outro log aqui é 2 também. Beleza? Bases iguais. E aqui é uma soma. Propriedade. Propriedade. Vamos lá comigo. Primeira propriedade da multiplicação. Produto de logaritmos, né? Logaritmo de produto, logaritmo da soma. Logaritmo da soma, logaritmo de produto. Lembram que eu disse que é via de mão dupla? Eu posso transformar uma em outra ou outra em uma, ok? Então, como aqui é mais, eu posso escrever assim, ó. Log de x menos 3 vezes x mais 3 na base 2 é igual a 4. Tranquilo, galera? Eu transformei soma em produto. Agora, aqui, definição de logaritmo. Qual é a definição? Base elevado a logaritmo é igual a logaritmando, que é tudo isso aqui, ó, o logaritmando. Então, eu vou ter x menos 3 vezes x mais 3, isso é igual a 2 elevado a 4. Tranquilo? Aqui, gente, é um produto. Faz a distributiva, x menos 3 vezes x mais 3, faz aqui, ó, a regrinha. Eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 3x menos 9 igual 2 elevado à quarta, 16. Olha só, menos 3x mais 3x, elimina. Passo 9 para o outro lado, eu vou ter x ao quadrado igual a 16 mais 9. Quantos são 16 mais 9, professor? 25. Esse quadrado vai para lá na forma de raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 vai ser 5. Então, mais ou menos 5. Então, eu tenho x igual a 5 positivo e x igual a 5 negativo. Professor, mas pode ser as duas? Calma. Condição de existência. Vamos lá. X menos 3, ó. X menos 3. Se eu colocar o menos 5, gente, menos 5 no lugar do x, isso aqui vai ser igual a menos 8.
x menos 3 está no logaritmando. Pode logaritmando ser negativo? Não, professor. Exatamente. Então, pode ser menos 5? Não. Pela condição de existência, o menos 5 está anulado. Agora, o 5 dá, né? 5 menos 3 dá 2, positivo. E aqui, 5 mais 3 é 8. Então, beleza, o 5 atende, mas o menos 5, não. Então, conclusão, a resposta é x igual a 5. Beleza? Viram a importância da aplicação da propriedade e a observação da condição de existência? Reforço. Nem sempre as respostas que encontramos, elas serão verdadeiras, tá? Ou melhor, admitidas como verdadeiras. Vamos para mais um aí. Bom, exercício aqui da banca 6 Gran Rio, temos o seguinte. Seja m igual a log de 30 e n igual a log de 300, na igualdade x mais n igual a m, qual é o valor de x? Esse exercício é bem interessante, porque eu trouxe até para destacar para vocês o quanto a gente tem que ser criativo, o quanto a gente tem que ter uma mente bastante aberta para verificar uma série de hipóteses de saídas que vão nos ajudar a resolver o exercício. Tá? Vamos lá. Ele me deu que x mais n é igual a m. Beleza? Objetivo, achar o valor de x. Quanto que vale m? Log de 30. Quanto que vale n? Log de 300. Então, eu vou substituir no lugar do n, log de 300, no lugar do m, log de 30. Vamos lá, vai ficar assim, ó. X mais log de 300 igual a log de 30. Tranquilo? Substituir os valores. Bom, professor, mas e agora? Log de 300 eu não sei quanto que é isso, log de 30 também não. Tudo bem, você não precisa nem saber isso. Mas, fazendo uma análise matemática, como que eu posso escrever o 300? Vocês concordam que o 300 ele pode ser escrito como 30 vezes 10? Sim ou não, galera? Professor, eu tinha que ter essa visão? Tinha. Essa visão. Em diversas situações, você vai ter que substituir um determinado valor, ou por um produto, ou por um quociente. A questão de ser produto ou ser o quociente, ou seja, uma divisão, vai depender do exercício. Nesse caso, é melhor eu substituir por um produto. Então, dizer 300 ou dizer 30 vezes 10 é a mesma coisa. Então, vai ficar assim, ó. X mais log de 10 vezes 30 igual a log de 30. Bom, professor, mas aqui é um produto, lembram da propriedade? Logaritmo do produto, logaritmo da soma. Então, eu posso separar esse camarada aqui? Posso. Como? Assim, ó. X mais log de 10 mais log de 30. Olha só, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Isso é igual a log de 30. Agora, vejam bem, quero fazer mais uma observação para vocês. Quando a gente tem um logaritmo, e de acordo com a definição, o que é logaritmo? É o número pelo qual eu devo elevar a base para chegar num determinado expoente, certo? Esse é o conceito de logaritmo. Com base nesse conceito, gente, a gente tem sempre assim. Se eu tiver log, se o meu logaritmando for igual a 1, se ele for 1, independente de qual seja a minha base, a resposta vai ser 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, sempre que eu tiver 1 no logaritmando, independente da base, a resposta é 0, certo? Agora, se eu tiver no logaritmando um valor k, e esse valor k for igual à base, tá? Olha só. O valor que está no logaritmando é o mesmo valor da base. A minha resposta vai ser sempre 1. Por quê?
Porque o que é logaritmo, gente? É o expoente ao qual eu tenho que elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Então, qual é o expoente que eu tenho que elevar o k para que ele seja k? Só um, porque se eu levar 2 já vai dar resultado diferente, tá? Então, o único valor ao qual eu posso elevar a base para ela continuar sendo ela mesma é 1. Então, toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, a resposta é 1. Por que eu disse isso? Porque, olha só, lembram que eu disse quando não aparece a base, quanto que ela vale? Ah, professor, quando não aparece é 10. Muito bem. Então, eu tenho quem no logaritmando aqui? Ó, 10. Log de 10 na base, 10. 10 logaritmando 10 base. Qual que é a resposta disso? 1. Então, eu posso escrever assim, ó, x mais 1 mais log de 30 igual a log de 30. Certo? Beleza, professor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse log de 30 para o outro lado. Vou apagar aqui, tá? Vou passar o log de 30 para o outro lado. Olha só como que fica, ó. Vai ficar assim, ó. X mais 1 igual log de 30, que já está do lado de lá. Esse log de 30 está positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Menos log de 30. Galera, eu não sei quanto que vale o log de 30. Não sei, mas eu sei que ele menos ele vai dar 0. Log de 30 menos log de 30 é 0. Então, x mais 1 é igual a 0. Conclusão, passando 1 para o outro lado, ele vai negativo. X igual a menos 1. Então, qual deve ser o valor de x? Resposta, letra B, menos 1. Ponto. Passa a régua, fecha a conta. Tranquilo, galera? Viram aí o artifício matemático utilizado? Então, a gente precisa ter essa visão, né, um pouco mais aberta, porque o logaritmo exige de você situações em que você precisa substituir um valor por outro, seja na forma de produto, seja na forma de um quociente ou de uma potência, tá? Porque a gente pode usar a potência também. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Se log de x representa o logaritmo na base 10 de x, então o valor de n, tal que log de n é igual a 3 menos log de 2, é. Beleza, vamos lá. O exercício quer que nós encontremos o valor de n. Ó, ele quer saber o valor de n. Tem que buscar quanto que vale n para que isso aqui seja verdadeiro. Ou seja, log de n seja igual a 3 menos log de 2. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Mais uma vez, estou diante de uma situação na qual eu vou precisar de alguns recursos, tá? Vamos lá. Por que que log de 10 na base 10 é 1? Porque o número ao qual eu tenho que elevar o 10 para que ele seja igual a ele mesmo é 1, certo? Professor, e se aqui ao invés de 10 fosse 100? Log de 100 na base 10 vai ser igual a quanto? Ou seja, qual o número que eu tenho que elevar o 10 para que ele vire 100? 10 elevado a quanto? Ah, professor, 2. Ah, isso mesmo. 10 ao quadrado é 100. Então, log de 100 na base 10 vale 2. Dizer que log de 100 na base 10 vale 2 é a mesma coisa que dizer que 2 é igual a log de 100 na base 10. Partindo desse princípio, se eu tiver ao invés de 100, 1000 na base 10. Quanto que dá isso, professor? Olha só, log de 1000 na base 10 é qual o número que eu devo elevar o 10 para que ele vire 1000. Bom, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 dá 100, que é 10 vezes 10 é 100, e 10 elevado a 3 é 10 vezes 100, que dá 1000. Maravilha. Então, isso aqui é igual a 3. Professor, o senhor está dizendo então que 3 é igual a log de 100 na base 10? Exatamente, galera.
Se log de 10 na base 10 é 1, de 100 na base 10 é 2, para virar 3 é 1000 na base 10. Tranquilo? Por que isso, professor? Porque eu vou substituir esse cara aqui, ó. Eu vou substituir no lugar do 3, eu vou colocar log de 1000 na base 10. Então vai ficar assim, ó. Log de n igual, no lugar do 3, eu vou colocar log de 1000. Professor, eu preciso colocar o 10 aqui embaixo? Lembra o que eu disse? Quando for 10, não há necessidade. Eu quero colocar, coloque, não está errado, mas não precisa, tá? Então, vou colocar só log de 1000, menos log de 2. As são todas iguais. Bom, eu tenho aqui uma subtração, uma diferença. Vamos para as propriedades. Logaritmo do produto, logaritmo da soma. Logaritmo do quociente, logaritmo da diferença, da divisão. Como a propriedade é via de mão dupla, então se eu tenho um quociente, posso transformá-lo numa diferença. Se eu tenho uma diferença, eu posso transformá-la numa divisão, num quociente, ok? E é o que nós vamos fazer. Log de 1000 menos log de 2. Então, eu tenho aqui, ó, log de n é igual a log, logaritmo da diferença, logaritmo da divisão, 1000 dividido por 2. Tá? Quociente. E 1000 dividido por 2 dá quanto, gente? 1000 dividido por 2 dá 500. Então, vai ficar log de 500. Se log de n na base 10 é igual a log de 500 na base 10, lembram? Conceito da equação logarítmica, a gente parte do pressuposto que elas só são iguais se os elementos correspondentes forem iguais. Como aqui a base é 10 e aqui também a base é 10, então só resta uma condição, que n seja igual a 500. Beleza? Então, qual deve ser o valor de n, né, para que essa equação seja verdadeira? Letra C, 500, galera. Maravilha? Belezinha aí? E assim, galera, ó, chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer muito grande ter estado com vocês até aqui. Mas, como sempre digo, temos um encontro marcado na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Clique lá.